a iniciativa de defender e de investigar. Até porque, no passado, como lembra aqui o deputado Cláudio Monteiro, somente para encerrar, já foi feita uma CPI nesta Câmara Legislativa para apurar os abusos cometidos contra os policiais militares na época, no processo de treinamento naquela corporação. Portanto, estou entregando neste momento, como vice-presidente da comissão, ao presidente da comissão, o deputado César Lacerda, esse requerimento. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Lacerda. Eu comunico a essa presidência que nesse ato recebo do deputado Luiz Estevo, vice-presidente da Comissão de Direito Humano, denúncias contra o comando do Corpo de Bombeiro. E ainda mais, senhor presidente, é o terceiro acidente grave que acontece no Corpo de Bombeiro este ano, e que o deputado Luiz Estevo e esse deputado que vos fala toma conhecimento. O Corpo de Bombeiro é o terceiro acidente grave, e chega a meu conhecimento, por intermédio do advogado, do coronel Newton, que ele está preso, incomunicável, porque foi contra esta operação. E queria também, ao ensejo, receber com carinho, nessa casa que está presente na galeria, o pastor Paranaguá, que é do jornal que está sendo distribuído hoje aqui. Então, quero dizer ao deputado Luiz Estevo que as providências serão tomadas e estaremos reunidos para a convocação do comandante do Corpo de Bombeiro. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Filipelli. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Daniel. E, ao mesmo tempo, uma questão de ordem também, que é o seguinte: eu queria, e já foi definida e decidida pela presidência, quando ocupava o ilustre deputado Manuelzinho, já concedeu que fosse incluída na pauta uma moção que reivindica a providência do governo do Distrito Federal no sentido de autorizar a permanência dos antigos coveiros que estão aqui como autônomos nas necrópolis do Distrito Federal. Assina comigo essa moção, além do deputado Daniel Marques, sou eu, o deputado Filipelli, e com certeza todos os outros deputados vão assinar e apoiar a essa moção que faz justiça com essa classe laboriosa. Outra projeto aqui que eu queria informar aqui, senhor presidente, por favor, é um projeto de resolução de minha autoria que altera o artigo 66 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e se o artigo 1º do requerimento do Regimento Interno da Câmara Legislativa institui a Resolução 19, 17 de julho de 91. Passa a vigorar com a seguinte votação: as sessões ordinárias terão normalmente a duração de 4 horas, iniciando-se às 14 horas e compreendendo, certo? Então, essa alteração, eu peço o apoio de todos os deputados, porque talvez a gente iniciando a sessão às 14 horas, nós tenhamos aqui uma presença maciça dos deputados para votar as matérias de interesse da nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente acata... Pela ordem, senhor presidente. E botará na pauta de hoje o pedido de Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado João de Deus. Eu concordo com o deputado Daniel Marques e aquele deputado, senhor presidente, que faltar a sessão das 14 horas, vamos usar o Código de Ética de autoria de Vossa Excelência. Eu quero fazer minhas as palavras do líder do PMDB, deputado Luiz Estevo, aonde ele diz sobre as questões dos maus tratos, aonde jovens bombeiros, cheios de ilusões com a profissão que vão exercer, foram subjugados e submetidos à crueldade de bombas que vieram da Polícia Militar, naturalmente enviada pelo coronel Túlio, bombas vencidas, que causaram um prejuízo terrível à saúde daqueles jovens bombeiros e que hoje tem um companheiro lá na UTI. Então, eu peço ao deputado César Lacerda, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, que investigue com rigor a procedência dessas bombas, o vencimento dessas bombas, e quero esclarecer também que o coronel Rajão me ligou e disse que está disposto a esclarecer todas as questões inerentes a esse episódio, e que não vai esconder nada nem da família, nem da própria comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. O último orador inscrito, o deputado Filipelli, 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados,
pessoal amigo da galeria, os feirantes do Gama e os trabalhadores do cemitério. Eu gostaria aqui de relembrar o trabalho desta casa. Primeiramente, com relação aos feirantes. Há dias atrás, quando o governo tentou, numa manobra impensável, tributar de forma traiçoeira os feirantes do Gama, do Guará, esta casa respondeu prontamente e cassou o decreto legislativo que impunha àqueles feirantes uma tributação de ICMS, pasmem os senhores, maior do que muitos empresários com empresas estabelecidas. Naquele dia constatamos 4 absurdos que o governo, com certeza, conhecendo, passou por cima desses erros apenas para poder tributar a maior esses verdadeiros trabalhadores. O primeiro fato que ele desconheceu, ou fez que desconhecia, tributar pelas notas que representavam novembro e dezembro, que eram o cume, o pico das compras para o Natal. Outro fato, considerou a menor o número de barracas, aumentando dessa forma o tributo a ser cobrado de cada feirante. Outro fato, bastava ele fazer um paralelo com os microempresários e veria que o próprio microempresário, o máximo que ele paga de ICMS, não chega a R$ 70, e onde os feirantes do Guará pagariam mais de R$ 200 por banca de ICMS, fora os outros tributos. Alguma coisa impensável. Nós aqui nessa casa derrubamos aquele decreto legislativo da mesma forma que derrubaremos qualquer outro decreto ou qualquer outra iniciativa do governo que vier a penalizar os feirantes do Gama. Queria aqui também abordar o assunto dos coveiros, que trabalhavam no cemitério do Campo da Esperança. E quero aqui informar a todos os membros dessa casa. Acabei de receber um telefonema do senhor Antônio João, que é trabalhador juntamente com os demais companheiros, e que me informou o seguinte, que já saiu nesse momento uma comunicação lá no cemitério, dizendo que fica suspenso por 60 dias a produção de campas por falta de pessoal. Meu Deus do céu, que incoerência é essa de um governo que demite exatamente aqueles operários, aqueles trabalhadores que fazem as covas e as campas, e no outro dia emite uma circular dizendo que está suspenso por 60 dias a produção de cova e de campas por falta de pessoal. Gente, será que essa demissão esconde alguma coisa? Será que essa demissão está sendo feita, propositada, para ser contratada grandes empresas, como eu tenho a publicação aqui do Diário Oficial, para fornecer mão de obra para o governo? Eu tenho aqui, e agora vocês vão saber da verdade. Talvez, o que está justificando a demissão dos senhores. Aqui eu tenho o Diário Oficial, do dia 25 de abril, uma quinta-feira, publicando um contrato feito pela Nova Cap, com a firma Manchester, empresa de serviços gerais, contratando exatamente, através de grandes empresas, por 2 meses, um número extremamente, aqui é um extrato, mas vou dar o valor, R$401 mil, essa empresa, por apenas 2 meses, contratando mão de obra, enquanto ela demite pai de família, demite trabalhador. São mais de R$200 mil por mês. Se fosse a base do salário mínimo, seriam quase 2.000 trabalhadores que estão sendo substituídos por uma manobra do governo, aqui publicada no Diário Oficial, demitindo coveiros, demitindo pais de família, trabalhadores que com suor sustentam honestamente suas famílias, para contratar grandes empresas por mais de R$200 mil por mês.
somente para proporcionar lucros para o empresário. Encerra, deputado. Esse é o governo democrático e transparente, democrático popular, transparente, do governo dos trabalhadores, que demite o trabalhador e contrata o empresário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado César Lacerda. Eu quero informar essa presidência que essa firma Manchester, o proprietário dela chama Eunício e é genro do presidente nacional do PMDB. Só isso. Eu passo a presidência ao deputado Geraldo Magela. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando as moções referidas. Que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. A presidência, antes de colocar em votação, solicita que o deputado Zé Ramalho faça a leitura de moção que já foi deferida a sua inclusão na pauta. Moção do deputado Daniel Marques e deputado Tadeu Filipelli. Reivindica a providência do governo do Distrito Federal no sentido de autorizar a permanência dos antigos coveiros como autônomos nas necrópolis do Distrito Federal. A presidência inclui esta moção junto com as demais que constavam da ordem do dia. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Admar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vazinho de Rore. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. As moções foram aprovadas com 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 9 deputados ausentes. Pela ordem. Com a palavra o deputado Manuel Andrade. Eu quero registrar, presidente, o agradecimento dos microempresários do Gama, dos coveiros, que vieram aqui nesta casa e foram atendidos e respeitados. A população do Gama agradece, e nós também, enquanto moradores do Gama, eu, deputado César Lacerda, com certeza, a casa pela atenção. E confio que a assessoria do governo certamente vai tomar as providências no sentido de atender essa justa reivindicação dos microempresários feirantes do Gama, com certeza também dos demais feirantes de Brasília. E, por final, quero registrar hoje o Dia do Assistente Social. Parabenizar todos os assistentes sociais desta casa e de Brasília pela passagem do seu dia. Parabéns pelo trabalho desempenhado. A presidência informa aos senhores parlamentares que nós estaremos, a partir de agora, transformando a sessão em comissão geral
para a entrega do título de cidadão honorário ao jornalista Ari Cunha, e que nós suspendemos, portanto, a sessão por 5 minutos, e quando retomaremos para a entrega do título de cidadão honorário ao jornalista Ari Cunha. Está suspensa por 5 minutos a sessão. Está reaberta a presente sessão. Nós informamos que, de acordo com o requerimento aprovado nesta Casa, esta sessão se transforma em comissão geral para, em solenidade, fazer a entrega do título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Ari Cunha. O homenageado. Primeiro ele. Você, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vai espremer mais uma cadeira. 7, não. Deu Luiz. Vou dar uma apertada aqui para ver se... Tenho a honra de convidar o deputado César Lacerda e o deputado Jorge Cauí a recepcionarem e conduzirem até a mesa para a composição, nesta sessão, do nosso homenageado, o nobre jornalista Ari Cunha. Solicito que seja conduzido à mesa. Convido para compor a mesa a ilustríssima senhora Gladys Buarque, nesta solenidade também representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, Marcos Vilaça. Ministro Marcos Vilaça. Convido também para compor a mesa o ilustríssimo senhor ex-senador da República, Jarbas Passarinho. Eu convido também para compor a mesa
o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ilustríssimo desembargador Edmundo Minervino. Convido também para compor a mesa, representando todos os parlamentares federais presentes nesse ato, o excelentíssimo senhor deputado Paz de Andrade, também presidente nacional do PMDB. E convido para compor a mesa o autor do decreto legislativo que concedeu o título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Ari Cunha, o excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão. Convido as senhoras e senhores presentes a se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro.
Nesse instante, eu quero convidar o deputado Luiz Estevão, autor do decreto legislativo que concedeu o título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Ari Cunha, para que possa, junto comigo, fazer a entrega ao nosso ilustre homenageado do título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Ari Cunha. Vamos aqui juntos, antes de entregar em nome do povo de Brasília esse título de cidadão honorário desta nossa grande capital. Parabéns. Meus agradecimentos, espero merecer. Nesse instante, eu quero conceder ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão a palavra como autor. Como o deputado Luiz Estevão declina da precedência para o uso da palavra, nós vamos conceder a palavra aos senhores líderes partidários que desejarem fazer uso da palavra. Concedo a palavra inicialmente ao deputado César Lacerda, líder do PTB. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, dona Gladys, primeira-dama do Distrito Federal, nosso homenageado Ari Cunha, deputado Luiz Estevão, autor do projeto, presidente nacional do PMDB, doutor senador Jarbas Passarinho, doutor Minervino, presidente do Tribunal Eleitoral, doutor Marcos Vilaça, senhores deputados, senhoras deputadas, visitantes. Hoje a casa amanheceu de um modo totalmente diferente, porque não só recebe aqui os amigos de Ari Cunha, mas também recebe aqui a dona Lourdes, filhos e netos de Ari Cunha, que vem embelezar, porque o homenageado tem também junto de si, muito colado a si, uma grande homenageada da cidade, que é a dona Lourdes, pelo trabalho social desenvolvido há muitos anos. Eu, às vezes, fico olhando para o Ari Cunha e eu não sei o que eu vou falar dele. E se eu contar os casos que eu costumo contar, coloca eu e ele em má situação. Então, Ari Cunha, eu falei para o Luiz Estevão que eu ia fazer uma pequena surpresa. Em determinado dia, doutor Minervino, como eu lembrei, em Vossa Excelência aqui, passagens maravilhosas sua como juiz eleitoral e uma das maiores capacidades jurídicas de Brasília, eu lembrando do senhor, lembro também de Ari Cunha, com o seu jovem escudeiro que aqui está, que é o Sebastião Valadares, nosso amigo e outros companheiros que aqui estão. Eu recebi um presente de Ari Cunha. Ele está bastante usado, Ari Cunha, porque eu fiz uso do que você me deu, que você assim escreveu. César, é bom a gente ver uma pessoa amar a humanidade. Eu vi isso em você. Ari Cunha, 16 de agosto de 1975. Eu não queria falar a data, mas tenho que falar, porque decorrem 21 anos que nós dois fizemos o cursilho de cristandade. E eu, para ali, fui empolgado, porque eu queria uma nova frente de vida, porque eu estava ajudando, dona Lourdes, o meu primeiro cursilho. E eu quase que largo da mulher por causa do Ari Cunha.
Porque quando eu cheguei, a minha esposa não tinha feito o cursilho e ela não sabia como era o mecanismo, Figberto. E eu chego lá no Colégio Santo Antônio, lotado de gente, eu estava cheirando mais do que não sei o quê, porque ele encheu minha roupa de perfume e minha mulher achou que eu tinha ido para a boate. Nós estávamos 3 dias. Então, até hoje, ele me chama de cheiroso, eu o chamo carinhosamente de cheiroso. É um dos homens que eu aprendi a respeitar e leio a coluna dele desde a primeira até a última coluna que ele irá um dia escrever. Eu aqui, como deputado, eu sempre cito coluna de Ari Cunha, porque eu vejo o próprio retrato daquele que trabalha por Brasília, um dos jornalistas mais antigos em profissão, não em idade, no Distrito Federal, e que tem escrito sempre continuadamente e agradando. E quando ele recebe hoje essa homenagem feita por esse grande deputado que é Luiz Estevo, nos torna maior. Porque a gente ficava contando os dias, Ari, de você aqui estar para a gente te ver e trazer isso. E você vem em boa hora. Vem em boa hora porque nós estamos vendo Brasília renascer. Hoje dá a partida novamente no metrô, que o metrô entra nos trilhos, graças a uma lei também dessa casa, liberando a verba, deputado Wigberto Artusi, e o trabalho que Vossa Excelência também tem feito, e o José Roberto Arruda, no Senado. E também, hoje, a manchete do jornal de abatimento de 50% do IPTU. Então, nós ficamos agradecidos, ficamos muito satisfeitos, Ari, e vou deixar os casos para um dia eu passar para o jovem Tião Valadares, que é um dos maiores oradores, que se vocês não sabem disso, da minha época de estudante. Brasília nunca pôde ouvir Sebastião Valadares como orador. E isso é importante, se um dia nós pudéssemos ouvir aquela palavra forte, grossa do Tião Valadares, também para te alegrar, Ari Cunha, porque nós, os goianos, conhecemos, e você não teve oportunidade. E que Deus abençoe a sua vida, a sua caneta, a sua família, o seu filho lá em Miami, nosso amigo, que está lá sempre em contato com a minha família, que mora lá, e a dona Lourdes. A senhora tenha certeza que o carinho que nós recebemos, o carinho que nós temos pela senhora, seja transformado em grande alegria por essa casa. Seja bem-vindo, dona Lourdes, e traga sempre o Ari com a gente. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado João de Deus, líder do PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela Pereira, senhor homenageado desta sessão, jornalista Ari Cunha, senhora primeira-dama do Distrito Federal e presidente do Instituto Candango de Solidariedade, dona Gledes Buarque, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Marcos Benício Vilaça, excelentíssimo senhor senador da República, Jarbas Passarinho, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Edmundo Minervino, senhor presidente nacional do PMDB, deputado Paz de Andrade, excelentíssimo senhor líder do PMDB nesta casa, autor do requerimento que viabilizou essa homenagem, deputado Luiz Estevo. Senhoras e senhores, eu gostaria de falar aqui para todos um pouco, não da vida do Ari Cunha, mas para o Ari Cunha, um pouco da minha vida. Eu respondo hoje a 4 inquéritos policiais militares, porque fui perseguido pela oficialidade da PM. Eu fiquei 46 dias preso, e a comida me era levada 2 horas da tarde, quando era costela, já talhada para eu comer.
Eu não recebi um apelido do jornalista Ari Cunha. Eu recebi um título na sua coluna, o título de perseguidor. Para mostrar que não sou perseguidor, senhor Ari Cunha, votei sim a justa homenagem a Vossa Senhoria. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero anunciar aqui a presença do excelentíssimo senhor senador da República, Lourival Batista, excelentíssimo senhor deputado federal Vigberto Tartucci, administrador regional de São Sebastião, Sebastião Barros de Abreu, do diretor superintendente do SEBRAE, José Luiz Barbosa Passos, do senhor assessor-chefe da Assessoria Especial para Assuntos da Terceira Idade, João Batista de Medeiros, senhor Francisco Maia Farias, representando a presidência da Federação do Comércio do Distrito Federal, do senhor Nilo Cerqueira, representando o presidente da ADEME, Paulo Otávio, do senhor presidente de honra do PDT, Álvaro Paim, do professor Jacinto Guerra, representando a Secretaria de Cultura e Esporte do Distrito Federal, senhor coordenador da CORD-DF, Paulo Roberto Costa Beck, excelentíssimo senhor coronel Geraldo Guimarães, representando o chefe da Casa Militar do GDF, senhor diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, José Géser de Oliveira, do diretor do BRB, Jesus Salvador Mastino, do senhor diretor administrativo das Centrais Elétricas de Goiás, doutor Francisco de Castro, do doutor Orlando Gertrudes, representando a Fibra, do coronel Olímpio, representando o Corpo de Bombeiros, a senhora Eveline Silva, representando o administrador regional de Santa Maria, o senhor superintendente da Companhia Cervejaria Brahma, Antônio Guilherme Pinto MacLeod, do senhor diretor do Colégio Objetivo de Brasília, professor Tomás de Oliveira, do senhor gerente comercial do Correio Brasilense, Magno Trindade, do senhor diretor do Colégio Simã, professor Atef Aissami, do senhor diretor administrativo e financeiro do Correio Brasilense, Dr. Cláudio Renato Bastos, do senhor diretor industrial do Correio Brasilense, Oswaldo Abínio, do jornalista Álvaro Pereira. E temos também a satisfação de anunciar a presença da senhora Maria de Lourdes Cunha, esposa do homenageado, dos filhos do jornalista Ari Cunha, Ari Lopes Cunha, Circe Cunha Andrade, Raimundo Pontes Neto e Eliana Cunha Machado, da irmã Berenice, da nora Araceli, dos netos Christian, João Manuel, Alexandre, Guilherme, Fabiano, Mariana, Pedro, Ana Paula, Yara, Gabriel, e também do senhor vice-presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, Aref Azrel, do nosso estimado Ricardo Pena, a nossa jornalista Consuelo, que também nos dá a honra da presença de todos, e citaremos também outras autoridades no decorrer da sessão, também nosso jornalista Márcio Cotrim, aqui representando o Dr. Paulo Cabral. E eu quero conceder agora a palavra ao deputado Wasni Derrouri, em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente,
jornalista Ari Cunha, Dr. Marcos Vilaça, Dr. Hermenegildo, nossa primeira-dama, Gladys Buarque, senador Jarbas Passarinho, o nosso presidente do PMDB, deputado Paz de Andrade, deputado Luiz Estevão, que teve essa lúcida ideia de apresentar essa proposição, meus colegas deputados, representantes de órgãos públicos do Distrito Federal, de entidades particulares, sejam bem-vindos a essa casa. Senhor presidente, falar da vida do jornalista Ari Cunha é uma missão extremamente difícil, uma missão árdua, porque é um homem por demais conhecido, um homem que tem uma história nessa cidade. Naturalmente que a construção dessa história se deu através de diversos canais. Um deles, a sua famosa coluna. E eu gostaria de me referenciar, se me permite, o jornalista, a minha homenagem à sua pessoa, pelos poucos momentos que tive a oportunidade de conversar com ele. É importante honrar as pessoas a partir da sua experiência de vida e da sua sensibilidade com a história. Muitas vezes nós, parlamentares, inquietos ou preocupados com que o jornal menciona o nosso nome, eu, por algumas vezes, tive a oportunidade de estar com o jornalista Ari Cunha. E, para surpresa minha, foi aí que eu tive a oportunidade de conhecê-lo como pessoa e conhecê-lo como profissional. E perceber que, tentando entender as minhas justificativas, pude perceber isso na sua honestidade de transcrição dos fatos na sua coluna. Portanto, homenageei um homem não simplesmente pela sua história construída com muito suor e com a sua família, a qual eu me rendo a sua homenagem, porque muitas vezes a família é que dá sustentação a um homem que tem uma vida pública e que muitas vezes sacrifica profundamente os seus queridos. Então, a partir destas experiências, me permite render uma homenagem a partir de um contato e de fatos que foram motivos até mesmo de maior clareza na sua coluna. Portanto, esta casa homenageia um homem, uma história, uma luta, um jornal que é da maior expressão, não apenas na vida política dessa cidade, mas na vida política do Brasil. O Correio Brasiliense, não apenas pela sua qualidade técnica, mas também pelos seus profissionais, ainda que muitas vezes questionadas por nós também, apresenta-se hoje nesse país como um dos melhores meios de comunicação escrito dentro da vida, especialmente da vida política do nosso país. Portanto, Ari Cunha representa uma dessas colunas de dar sustentação a um desses meios de comunicação. Ari, eu espero que a sua homenagem não seja apenas algo formal, frio do Poder Legislativo, mas seja algo recebido com muito carinho, com muita energia a sua pessoa, a sua história, e eu gostaria de render as minhas homenagens à sua pessoa. Faço também aqui, não apenas no meu próprio nome, mas da companheira Maninha, da companheira Lúcia Carvalho, também do companheiro Cafu, que está ausente por uma atividade externa, do companheiro Marco Lima e também do companheiro do PPS, deputado Cláudio Monteiro. É desnecessário dizer do meu companheiro de bancada, deputado Geraldo Magela, que também terá a oportunidade de se pronunciar. Então, rendo as minhas mais profundas homenagens e reconhecimento por essa conquista, que é uma história de vida construída, bem como a toda a sua família e aqueles que têm lhe acompanhado enquanto profissional. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Jorge Cauí, em nome da liderança do PMDB.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, senhor homenageado dessa sessão, meu grande amigo, jornalista de Cunha, senhora primeira-dama do Distrito Federal e presidente da Instituto Candango de Solidariedade, Glaus Buarque, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Marcos Vinícius Vilaça, excelentíssimo senhor senador da República, Jarbas Passarinho, grande amigo, que quando eu lhe vejo, eu tenho uma saudade muito grande da dona Ruth, sua esposa, que já passou para a vida espiritual, foi uma companheira dedicada dos nossos trabalhos sociais em Brasília. Parabéns, senador. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Edmundo Nervino, senhor presidente nacional do PMDB, deputado Paz de Andrade, presidente do meu partido, excelentíssimo senhor líder do PMDB nessa casa e autor do requerimento que viabilizou essa homenagem, meu querido amigo, nosso líder da nossa bancada do PMDB na Câmara, deputado Luiz Estevam. Eu quero falar aqui, em nome da bancada do PMDB, do meus companheiros Luiz Estevam, que é autor do projeto, Manuel de Andrade, Tadeu Filipelli, Benício Tavares, Odilon Aires, Daniel Marques e deputado Pirineus. Ari, eu tenho uma gratidão muito grande por você. E nessa oportunidade que me deram a incumbência de falar em nome do partido, do PMDB, eu quero te dizer que nós te temos uma gratidão muito grande. Quando iniciamos a construção do Lar dos Velhinhos, Maria de Madalena, aquela obra que hoje abriga 200 velhinhos, velhos abandonados, rejeitados, velhos que estão sem nada nesse mundo, nós cuidamos com muito amor. Fizemos a creche, Casa da Sopa, Escola de Capacitação Profissional, fizemos a Casa da Mãe Solteira, uma infinidade de obras na qual dedicamos a nossa vida. Você, Ari, muitas vezes te procurei. Fui ao correio, você nunca fechou as portas e nem o coração para nós. Cada vez que procurávamos pedindo a sua ajuda na divulgação da construção daquela obra, você nos ajudou muito. Você quer te dizer que aquela obra te deve muito e ali está implantado também um pedaço do seu coração. Queria dizer também da admiração que eu tenho pela dona Lourdes, sua esposa, que hoje dirige a Casa do Candango, uma das obras mais importantes de Brasília. Seus familiares aqui presentes, seus filhos, suas noras, seus netos. Dona Lourdes, tem um ditado que diz, um ditado antigo, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Depois melhoraram um pouquinho, passaram a dizer, ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Mas eu digo diferente, dona Lourdes, no coração de um grande homem está uma grande mulher. E a senhora está no coração desse grande homem que Brasília deve muito. Ari, Brasília começou em 1960, quando eu cheguei, já estava inaugurando, e a luta foi muito dura para nós, os pioneiros. Por exemplo, no Bandeirante era o canteiro de obra, tinha que acabar quando inaugurasse Brasília. E quando veio o Jânio Goulart, Luiz, me ajuda aí, o presidente da República, que será o núcleo. Jânio Quadros, meu Deus do céu, o homem está tão distante que eu não consigo alcançá-lo. Deve estar muito longe. Desculpe. O Jânio quis arrancar o núcleo Bandeirante, mas as mãos poderosas de Deus fez com que revertesse e o núcleo permaneceu. E nossa luta foi muito grande para a fixação do núcleo Bandeirante, onde eu luto já há 36 anos. E tenho lutado muito, Ari, aqui na Câmara Legislativa como deputado, para o bem-estar social.
Eu tenho feito muitas leis que beneficiam o velho, os idosos, as crianças, que beneficia a todas as criaturas desamparadas, os viciados em droga. Então, a vida dedicada de parlamentar aqui, a gente tem procurado fazer tudo aquilo que possa melhorar a vida de cada um. Queria te dizer, Ari, que você, desde 1960, quando lhe conheci, eu passei a pertencer à Associação Comercial do Distrito Federal como diretor, e lá fiquei com 13 anos como diretor da Associação Comercial. Lá botamos muito, era a Casa de Ressonância de Brasília, não existia a Câmara. Eu brigava muito pelas crianças, eu brigava muito por tudo, e você também, Ari, sempre nos ajudou naquela casa que hoje ainda continua sendo uma das casas muito respeitadas em Brasília, que é a Associação Comercial do Distrito Federal. De forma que eu não tenho muito a dizer, porque eu gostaria de ter preparado melhor, mas aqui está falando o meu coração para o seu coração, para te dizer o quanto nós te estimamos e quanto nós te admiramos. Continue, Ari. A sua coluna é respeitada no Brasil inteiro, porque quando a gente está distante, em outros estados do Brasil, a primeira coisa que se faz é procurar o Correio Brasiliense. E sempre procurando haver sua coluna. Continue, porque a sua coluna mexe muito com muita gente, e muita gente se estremece quando lê a sua coluna, porque você sempre diz a verdade, e a verdade muita gente, às vezes, não gosta de ouvir. Parabéns, Ari Cunha. Parabéns, meu querido companheiro Luiz Estevam, por essa inspiração divina que você teve. De hoje, nós podemos homenagear esse grande homem que Brasília deve muito, que é o jornalista Ari Cunha. Muito obrigado. Concedo agora a palavra ao deputado Luiz Estevam. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, senhor homenageado desta sessão, meu amigo, jornalista, Ari Cunha, excelentíssima senhora, primeira-dama do Distrito Federal, Gladys Buarque, excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Contas da União, Marcos Vinícius Vilaça, excelentíssimo senhor, senador da República, Jarbas Passarinho, excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Edmundo Minervino, excelentíssimo senhor, presidente nacional do PMDB, deputado Paz de Andrade, ilustríssimo senhor, caro amigo, Sebastião Valadares, presidente da Associação Cultural Casa de Chá Flor do Abaeté, demais amigos aqui presentes, meus caros companheiros de Câmara Legislativa, deputada e deputados distritais, meu caro Vigberto Tartucci, deputado federal, senhoras e senhores. É com muita alegria que a Câmara Legislativa tem a oportunidade de dar a um verdadeiro brasiliense, como Ari Cunha, a concessão do título de cidadão honorário de Brasília. E essas homenagens são mais do que devidas, principalmente numa cidade como a nossa, uma cidade de apenas 36 anos, em que as pessoas que aceitaram o desafio dos primeiros momentos, de deixar o conforto de outras localidades para vir a Brasília, enfrentar as dificuldades de participar da construção e consolidação de uma nova cidade, evidentemente não nasceram aqui. Então, ao conceder a essas pessoas o título de cidadão honorário, nós devemos efetivamente fazê-lo, porque retribuímos com justiça a tudo aquilo que esses candangos de coração fizeram pela consolidação de Brasília e do Distrito Federal. Ari Cunha nasceu em 22 de julho de 1927, na cidade de Mondubim, no Ceará. Filho de Raimundo de Pontes Cunha e Eva Gomes de Pontes Cunha. Foi aluno do Liceu do Ceará e começou a trabalhar, com apenas 16 anos, em 19 de abril de 1944, na revisão da Gazeta de Notícias, onde ficou por dois anos. Em seguida, foi para o jornal O Estado, também em Mondubim. Aos 20 anos, em março de 48, embarcou no porto de Mucuripe e 11 dias depois
chegava ao Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar no Birô Interestadual de Imprensa com o jornalista Ivo Arruda, amigo de Getúlio Vargas. Na mesma época, trabalhava também na agência News Press, da qual era chefe de redação. Foi transferido para o comando da agência em São Paulo, onde ficou por 9 anos. E lá teve a oportunidade de conhecer aquela que seria sua futura esposa, mãe de seus 4 filhos, avó dos seus 12 netos, a nossa queridíssima Lourdes Cunha. Em julho de 59, voltou para o Rio de Janeiro a convite do amigo Paulo Cabral, que era diretor-geral dos Diários Associados, e o apresentou a Edilson Cid Varela, então gerente de O Jornal. Ari Cunha recebeu nessa oportunidade a missão de comandar a reforma da Folha de Goiás, trabalho que o levou a morar em Goiânia de julho a setembro de 59. Logo em seguida, chegou a Brasília para o lançamento da pedra fundamental do Correio Brasiliense, o mais novo empreendimento dos Diários Associados, que nasceria junto com a nova capital. Ari Cunha se apaixonou pela cidade ainda em construção. Acompanhou a obra do edifício sede do Correio, morando em um acampamento, ao lado da obra. Esteve no jornal desde o primeiro número. A coluna Visto, Lido e Ouvido foi publicada pela primeira vez no dia 15 de maio de 1960, estando, portanto, na data de hoje, completando seu 36º aniversário. É uma das mais antigas de toda a história brasileira e mundial. Trabalhando no único jornal que era feito em Brasília, Ari Cunha, desde o início, fez de sua coluna uma tribuna em defesa da cidade. E isso o credenciou como o filho que defende a própria terra. Esta entidade, identidade com Brasília e este compromisso com a cidade e com seu povo, fizeram da sua coluna uma das mais lidas e respeitadas de toda a imprensa. Como homem público, Ari também participou da fase inicial do governo de Brasília, como presidente da Comissão de Incentivo à Iniciativa Privada. Mais tarde, foi vice-presidente e presidente do Banco Regional de Brasília e membro do Conselho de Administração da Siderbras. Conheci Ari Cunha quando cheguei a Brasília em 1966. Não como jornalista Ari Cunha, mas como pai do meu amigo Arizinho, ali no Bloco A da Superquadra 305. E ali pude conhecer uma criatura extraordinária, que conduziu e construiu uma família maravilhosa. E eu fico pensando, se esse trabalho maravilhoso que a dona Lourdes fez depois em benefício de todos aqueles menores, principalmente na Casa do Candango, que ela conduziu por tantos anos com tão extraordinária dedicação, quem sabe se ela não pegou essa inspiração naqueles meninos, né, colegas do seu filho, que invadiam todo dia o seu apartamento, e com resignação e paciência, né, a dona Lourdes sempre colocava mais 2, 3, 5 ou 6 pratos de comida para aqueles inoportunos amigos do seu filho pudessem realmente comer. Era uma casa maravilhosa. Era uma casa, em uma das casas que eu tive a oportunidade de frequentar em Brasília, e onde eu pude aprender os verdadeiros valores da família. Porque vendo a maneira como Ari e como Dona Lourdes criavam seus filhos e o amor e a fraternidade que reinava naquele apartamento, eu pude ver que efetivamente ali estavam alguns mestres em quem eu deveria me inspirar. É muito interessante se falar sobre a carreira de Ari Cunha como jornalista, mais do que jornalista, como historiador. E dizer que todos os grandes historiadores e todos os grandes jornalistas sempre criaram figuras para sustentar determinadas teses, determinadas ideias. Antes de mais nada, foram criadores de personagens. E eu quero lembrar aqui Luís de Camões, né, o maior poeta da língua portuguesa, que criou a figura do velho do Restelo, aquele incorrigível pessimista para quem tudo fracassaria, tudo daria errado. Quero lembrar aqui João Saldanha, né, um cronista esportivo, o maior que o Brasil já teve, que criou também aquela figura maravilhosa que era o Neném Prancha, aquele filósofo dos campos de futebol. Lembrar também aqui Nelson Rodrigues, né, com o Sobrenatural de Almeida, uma figura evidentemente no próprio nome imaginária, né, mas que com as suas intervenções maravilhosas podia inverter os caminhos da vida e transformar coisas impossíveis em realidade. Assim, Ari também criou seu personagem. Inspirado, não sei em quem, talvez ele possa nos dizer hoje pela primeira vez, que é o filósofo de Mondubim, que já nos primou ao longo desses 36 anos com algumas histórias e algumas verdades maravilhosas. Mas eu ressalto, talvez, a meu juízo, pode ser um juízo incorreto,
como o maior momento dessa extraordinária biografia de Ari Cunha, o ano de 1984. Naquele ano, Ari Cunha, vice-presidente do Correio Brasiliense, se defrontou com um dos mais tristes episódios da história do jornalismo brasiliense: o assassinato, em 11 de novembro, do jornalista Mário Eugênio. E mais do que isso, os indícios de que aquele assassinato teria sido patrocinado pelas forças de segurança, incomodadas com o estilo combativo e verdadeiro que aquele repórter do Correio Brasiliense dos Diários Associados imprimia ao seu trabalho diário. Foi um momento muito difícil, porque, de um lado, havia o desejo, efetivamente, de se chegar aos responsáveis, e, de outro lado, o temor pelas represálias que o então regime de exceção que vigorava no país e também no Distrito Federal, se colocasse de maneira contundente contra o Correio Brasiliense e contra os Diários Associados, inviabilizando, quem sabe, a própria sobrevivência daquela empresa. E naquele momento, o Ari Cunha comandou uma das páginas mais dignificantes da história do jornalismo do Distrito Federal. Quando o Ari Cunha, na mesma noite em que Mário Eugênio foi morto, comparecendo ao local e com muita tristeza apanhando as cápsulas das balas que se espalhavam pelo chão, disse que iria contra tudo e contra todos. Colocaria todo o seu passado, toda a sua vida e talvez o seu futuro em jogo, mas não abriria mão de ir até o fim em busca da verdade. Essa determinação, que serviu de modelo, e até hoje eu tenho certeza, serve de inspiração a todos aqueles que fazem o dia a dia das notícias do Correio Brasiliense e dos Diários Associados, levou aquele jornal a conquistar o maior prêmio de toda a sua história, o Prêmio ESSO de Jornalismo, pela reportagem que redundou na descoberta dos verdadeiros mentores e assassinos do jornalista Mário Eugênio. Gostaria de lembrar aqui a primeira coluna de Ari Cunha, porque dizem que nada mais instrutivo do que a gente conhecer a história. E eu quero, dentre as dezenas de notas aqui publicadas na sua primeira coluna, no dia 15 de maio de 1960, destacar uma. A maior favela do Brasil está se formando atrás do hospital do IAPI, perto da Cidade Livre. As malocas já estão chegando à avenida, asfaltada, e ninguém diz nada. É muito interessante, porque o que nós podemos perceber é que a nossa cidade, já naquele tempo, enfrentava esse tipo de problema. Já naquele tempo, havia uma preocupação com os destinos, das pessoas que vinham a Brasília e não encontrando opções de moradia, buscavam, na favelização da cidade, a única opção para instalar ali sua família. Portanto, os problemas não são novos. A nossa cidade, ao longo de todos esses anos, por incrível que pareça, não criou novos problemas, apenas repete velhos problemas que se encontram sempre esperando suas soluções. Amigo Ari Cunha, quero dizer a você que fico muito feliz por ter tido a oportunidade, e mais do que isso, a unanimidade da aprovação dos meus colegas de Câmara Legislativa, na iniciativa que tomei de outorga do título de cidadão honorário de Brasília a você. Muitas pessoas merecem esse título, e tenho certeza que a Câmara saberá homenageá-las da mesma maneira como faz no dia de hoje. E mais do que tudo, na convicção que neste dia, Brasília é um grande coração. Um coração muito feliz que se abre para abrigar um dos seus filhos mais queridos. Muito obrigado. Quero registrar também a honra das presenças do jornalista Gilberto Amaral, do jornalista J. Alcides, do senhor Onísio Ludovico, do senhor Frederico Nage, do senhor Maurício Dinepe, do engenheiro Kleber Farias Pinto, do senhor Fausto Wellington Lopes, do senhor Alfredo Oblisner, do senhor Emídio Ferreira da Silva, do senhor Frederico Nogueira e Silva, do senhor Miguel Jabu, do senhor Evaristo de Oliveira, do senhor Sebastião Valadares, do senhor Coronel Afonso Eleodoro, jornalista Aloísio Bonavides, do senhor Eduardo Dantas Ramos e do senhor
Rui Coutinho, do Ministério da Justiça. Eu quero dizer aqui que ontem eu recebi um telefonema à tarde e que, na verdade, eu não sabia muito como reagir ao telefonema pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pela importância, do jornalista Paulo Cabral, e que me dizia o seguinte: olha, presidente, eu estou com um problema muito sério. Eu quero amanhã eu preciso estar em um lugar, mas quero estar em outro. E ainda não consegui a proeza de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu tenho uma viagem inadiável, mas eu tenho que estar presente à sessão da Câmara Legislativa. Como eu faço? Dizer, olha, este é um milagre que eu ainda não consegui solução, porque às vezes eu gostaria de poder realizá-lo por muitas vezes. E durante o dia, às vezes, precisaria realizá-lo. E ele, então, me disse que tinha um texto que ele gostaria que fosse lido nesta sessão. E que se isso poderia acontecer. E eu, apressadamente, disse que não só poderia acontecer, como me dispunha a lê-lo. E ali eu não percebia que eu poderia estar cometendo uma descortesia, hoje, com o meu amigo jornalista Márcio Cotrim, que está nesta sessão representando o Dr. Paulo Cabral. Mas eu peço licença ao Márcio, porque eu faço questão de ler o texto que o Dr. Paulo mandou, porque assim me dispus a fazê-lo. E espero estar prestando uma homenagem, ao mesmo tempo, ao Márcio, ao Dr. Paulo Cabral e ao meu amigo Ari Cunha. Vou fazer, portanto, daqui a leitura do texto que o Dr. Paulo Cabral fez questão de que, não podendo estar fisicamente presente, que pudesse estar espiritualmente presente e trazer aqui a sua mensagem a esta sessão. Passo, portanto, a ler o texto do Dr. Paulo Cabral. Sobre Ari Cunha, o novo cidadão brasiliense. A homenagem que a Câmara Legislativa do Distrito Federal presta hoje ao jornalista Ari Cunha, concedendo-lhe o título de cidadão de Brasília, se reveste de especial significado pelo reconhecimento à trajetória de um pioneiro. Dou meu testemunho pessoal. Tive o privilégio de, conhecendo de perto sua capacidade profissional, trazê-lo de São Paulo com a incumbência de administrar e executar uma bem-sucedida reforma em nossa Folha de Goiás, importante veículo da rede associada que circulava então em Goiânia. Cumprida com êxito a difícil missão, surgiu a necessidade da indicação de um nome para auxiliar o saudoso Edilson Cid Varela na implantação do Correio Brasiliense. Mais uma vez, Ari foi lembrado e a sugestão foi recebida com entusiasmo por nosso Edilson. Mal sabiam os dois o repto que os esperava, tais os obstáculos que ambos deveriam superar. Vale a pena aludir àqueles momentos épicos, e quando uso esse forte adjetivo, faço-o com propriedade. Tratava-se efetivamente de um imenso desafio inaugurar um jornal em prazo tão curto, envolvendo todo um contexto de extrema complexidade técnica, emoldurada pela inclemente contagem regressiva que corria célere em meio a um conturbado ambiente político em que avultavam pesados ventos de ceticismo. O fato, porém, é que Assis Chateaubriand havia prometido ao presidente Juscelino Kubitschek que, no dia em que Brasília viesse ao mundo, encontraria circulando o seu primeiro jornal. E também estaria assistindo às primeiras imagens de sua emissora de televisão, a TV Brasília, Canal 6. O que parecia impossível aconteceu. Na verdade, impossível era a palavra que Chateaubriand não conhecia e coube a João Calmon, Edilson Varela, Nereu Bastos e tantos outros. E ao homenageado de hoje comprovar, na prática, que, embora não houvesse limites para o desafio, ele deveria ser cumprido, como foi. Ressalte-se ainda, por dever de justiça,
a colaboração dos companheiros de Minas Gerais. À frente, Victor Puri Neto e Jairo Valadares, incansáveis na execução do projeto. No dia 21 de abril de 1960, Brasília e o país inteiro liam a primeira edição do Correio Brasilense em sua segunda fase histórica, trazendo em suas páginas e até em sua grafia titular a inspiração pioneira de Hipólito José da Costa. Ari Cunha conta a vibração daquele primeiro momento e comenta a preocupação imediata com o que se seguiria. A edição do dia 22 de abril, dando sequência à existência de um jornal nascido em circunstâncias tão singulares, em meio à poeira das obras da maior epopeia de nosso tempo. Os dias, os meses e os anos se sucederam, sempre como testemunha decisiva a presença de Ari Cunha. Sua experiência, seu equilíbrio e sua proverbial cordialidade têm sido ao mesmo tempo marca e estilo de sua coluna diária, Visto, Lido e Ouvido, publicada ininterruptamente há 36 anos, o que já a torna merecedora com toda a justiça de figurar no livro Guinness de Recordes. Durante todo esse tempo, essa coluna tem sido a melhor trincheira para os interesses de Brasília. Nos momentos mais difíceis, em que vozes agourentas criticavam a nova capital e chegavam à insânia de propor o seu retorno ao Rio de Janeiro, esses detratores sempre encontraram a palavra firme e decidida de Ari Cunha na defesa de Brasília. Plenamente consciente do papel desbravador e integrador que a cidade representa como instrumento e alavanca para o progresso do Brasil. Vitorioso no bom combate, consagrado por uma grande e fiel legião de leitores, impregnado do espírito brasiliense como poucos nessa cidade, Ari Cunha segue sereno pela vida, como cidadão prestante e profissional responsável. Por tudo isso, alio-me aos que, em boa hora, idealizaram a presente homenagem, que ela simbolize o mais alto grau de brasilidade tão bem encarnado na querida figura de Ari Cunha. Paulo Cabral de Araújo, assinado. Faço questão também de registrar a presença do jornalista Marconi Formiga, do jornalista Luiz Carlos Alves, da senhora Asta Rose Alcaide, da senhora Sofia Wine, do senhor Gilton Pereira dos Anjos. Quero agora conceder a palavra ao nosso homenageado jornalista Ari Cunha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, senhora primeira-dama do Distrito Federal e presidente do Instituto Candango de Solidariedade, Gleides Buarque, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Marcos Vinícius Vilaça, excelentíssimo senhor senador da República, Jarbas Passarinho, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Edmundo Minervino, excelentíssimo senhor presidente nacional do PMDB, deputado Paz de Andrade, excelentíssimo senhor líder nesta casa, autor do requerimento que viabilizou esta homenagem, deputado Luiz Estevão. Esta é as minhas primeiras palavras sobre a formação da ilustre mesa.